Graça e paz, queridos, boa noite. É bom estarmos juntos aqui nesta noite do segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, 13 de dezembro, quando Deus nos dá a oportunidade de, uma vez mais, nos encontrarmos em torno do nome de Jesus Cristo. Ele é a razão desta reunião, Ele é a razão deste culto. A palavra do Senhor nos adverte e nos aconselha, dizendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno de seu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos nessa palavra, nós não cremos em parte dela, nós cremos na Bíblia como ela está apresentada a nós, como palavra viva, não é? O autor da carta aos Hebreus chega ao ponto de dizer que ela é capaz de alcançar a divisão entre juntas e medulas, ela é capaz de atingir o homem no seu íntimo mais profundo, e nós cremos nisso. É por isso que nós estamos aqui neste domingo, celebrando o dia da Bíblia, e celebrando, acima de tudo, porque a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ela traz consigo verdades inegociáveis, verdades que não ficam ultrapassadas, não são vencidas pelo tempo, antes são contextualizadas, são vivas, presentes. Nós poderíamos citar diversos textos bíblicos que se ajustariam perfeitamente à manchete dos principais veículos de comunicação dos nossos dias. É com esse entendimento, com essa compreensão, que nós nos reunimos esta noite mais uma vez. E vamos rogar ao Senhor que nos dirija. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, celebrando nesta noite o dia da Bíblia, reconhecendo a importância da Tua palavra sobre as nossas vidas, a importância dos Teus preceitos, dos Teus ensinamentos, a importância das verdades que os Teus conselhos nos apontam. Ó Deus, nós não temos nenhuma dúvida de que essa palavra é viva, de que essa palavra é como uma dinamite que alcança corações e mentes dos mais endurecidos. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor continue falando a nós, falando à Tua igreja, falando ao Teu povo, exortando homens de todas as idades e em qualquer circunstância, a partir das Tuas verdades, dos Teus conselhos. Ó Deus, que esta noite seja uma noite especial, que tudo que aqui aconteça, concorra, contribua para a edificação do Teu povo, para a edificação da Tua igreja. Visita cada lar, cada irmão, cada irmã agora que nos acompanha através das redes sociais, através dos seus canais, em suas residências. Visita cada um, que o Teu Espírito Santo possa, uma vez mais, sensibilizar o Teu povo, sensibilizar a Tua igreja, preparar o Teu povo para a semente viva, a palavra viva que germina, provoca mudanças, gera vida em cada um de nós. Fica conosco. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós vamos ler um texto bíblico que está no Salmo 119, e o meu convite é para que você acompanhe conosco a leitura desse texto, Salmo 119, versos 57 a 68. Diz assim: o Senhor é a minha porção,
Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua promessa. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Apressar-me-ei e não me deterei a observar os teus mandamentos. Embora os ímpios me envolvam com seus laços, não me esquecerei da tua lei. À meia-noite me levanto para te dar graças por causa das tuas justas leis. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia do teu amor. Ensina-me os teus decretos. Faze bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Essa deve ser também a nossa convicção e expectativa, tal qual do salmista, reconhecendo o favor de Deus, o cuidado de Deus, reconhecendo que só o Senhor poderia socorrê-lo, alcançá-lo, só o Senhor poderia dar a ele, ir ao seu encontro, proporcionando a sua cura, a sua transformação, a sua restauração, a retomada da sua relação com esse Deus. E então ele diz: tu és bom e fazes o bem. Ensina-me, Senhor, ensina-me os teus decretos. Eu quero, Senhor, eu quero ser um homem comprometido com a tua palavra. Que esta seja a nossa aspiração, a minha e a sua. Vamos louvar ao Senhor? Ainda que a figueira, é a primeira canção que entoaremos. Logo a seguir, aquele que me ama. Vamos adorar ao Senhor. Solte a sua voz, apresente-se diante dele aí, em sua casa, com sua família, reunido em torno da palavra. Fale diretamente com o Senhor e diga: Deus, fala comigo através de cada ato desse culto que estou aqui para te prestar. Ainda que a figueira. Amados, graça e paz, amém. Que bom podemos estar na casa do Senhor para louvarmos ao Senhor e engrandecermos a Ele, porque tudo vem dEle e para Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Adore. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Declarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que me ama, nosso Pai, Ele nos ama com tanto carinho, com tanto amor, que quer realmente que nós possamos estar realmente na presença dEle nesse momento, para poder adorá-lo, engrandecer o nome dEle. Aleluia. Ele nos dá sempre um mandamento para nós. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. Se você ama o Senhor, adora o Senhor nesse momento com a gente. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. Este é o que me ama. Este é o que me ama.
Provérbios 11, 22 diz: se alguém se recusa a obedecer a palavra, até a sua oração é abominável. Se alguém se recusa a obedecer a palavra, a se inclinar de forma obediente à palavra, à orientação e aos conselhos do Senhor, até a sua oração é abominável. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque a nossa expectativa, o desejo do nosso coração é que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes, mas obedientes a essa palavra, aos conselhos e ensinamentos dessa palavra. A advertência de Tiago é severa: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes destes ensinamentos, considerando os conselhos que eles nos apresentam, nos encerram, e com essa compreensão, certamente, mas com a mais absoluta convicção, eu afirmo a vocês, seremos mais felizes. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas informações que são importantes a respeito da dinâmica de nossa igreja, em especial por conta dos dias que vivemos, dos desafios que temos e por conta de algumas datas especiais que temos aí bem próximos de nós. Quero lembrá-los de que nós teremos no próximo domingo, terceiro domingo, a ceia drive-in. Teremos mais uma vez o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor. Ainda temos condições de realizarmos a nossa reunião pela manhã presencial. Até então não há nenhum impedimento. Nós seguiremos com as nossas reuniões dominicais, matinais, de forma presencial. E nesta do próximo domingo teremos também o memorial da ceia. Celebraremos a ceia do Senhor também, observando essa característica drive-in, tendo esse perfil para contemplarmos nossos queridos irmãos que poderão estar nos seus carros, sem a necessidade de deixá-los e adentrarem a nave. Os nossos diáconos os alcançarão, não só os idosos ou qualquer outro com comorbidade, mas também pais de crianças até 12 anos. Só destaco uma coisa: se você tiver qualquer sintoma de resfriado que seja, não venha, fique atento a qualquer sintoma, a qualquer ponta de febre, a qualquer falta de ar, a qualquer coriza, fique atento. Nós estamos vivendo os últimos dias com uma preocupação maior. Então, a ceia drive-in, mais atento, não só a essas questões que o pastor mencionou, mas os que aqui estiverem observando o protocolo que nós temos adotado em conformidade com o Conselho e a recomendação da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Quero também lembrá-los de que nós teremos no próximo dia 25 o Natal atípico. O musical do nosso Natal é diferente. Temos já nossas chamadas feitas e a participação dos nossos queridos irmãos Eduardo e Silvana, enriquecendo, abrilhantando essa noite de 25 de dezembro, às 19 horas. Será o culto de Natal de Lírio dos Vales. Estenda o convite a outros amigos e irmãos para que celebrem conosco um Natal atípico. Também quero lembrá-los de que no dia 31, o culto de Ano Novo também será online, como o culto do Natal será online. Nós também teremos uma participação muito especial no dia 31 de dezembro. Os irmãos já receberão essas informações também do nosso convidado para 31 de dezembro. Culto também às 19 horas. Esses dois cultos especiais, do Natal e de Ano Novo, ambos online, ambos às 19 horas.
Lembrando também aos irmãos, nós seguiremos até o primeiro domingo de janeiro com a nossa oferta de amor, consagrando a nossa oferta de amor, como fazemos ao longo dos últimos 15 anos, e o Senhor nos tem sustentado, tem sido o nosso provedor. Num ano tão difícil e delicado como o que vivemos, o Senhor esteve ao nosso lado o tempo todo, tem estado conosco, suprindo todas as nossas necessidades, contemplando todos os nossos anseios, atento ao nosso clamor. Temos experimentado do cuidado de Deus, do milagre do Senhor, e nós somos testemunhas disso. Então, durante esse período, até o primeiro domingo de janeiro, dia 3 de janeiro, nós levantaremos a nossa oferta de amor e gratidão. A pandemia não nos impedirá de reconhecermos que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançar. Eu quero também dizer que a igreja já está trabalhando com o Pix. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência bancária, sem pagar nenhuma taxa. Basta usar o Pix da igreja. E a nossa chave do Pix é o CNPJ da igreja. Você já tem aí, você tem recebido continuamente, desde março, abril, você recebe o nome do banco, a conta da igreja, e aparece na tela do seu computador e do seu celular o CNPJ da igreja. Você vê lá, CNPJ 34177808 ao contrário, /60. Essa é a chave do Pix para você fazer a devolução, a consagração dos seus dízimos e suas ofertas sem pagar nenhuma taxa bancária por isso. Então, nós trabalharemos durante todo o mês de dezembro até o dia 3 de janeiro, primeiro domingo, também observando a consagração da oferta de amor e gratidão. Se você estiver com intenção de vir à igreja, você poderá também fazer isso usando o envelope verde. Esse é o envelope da oferta de amor e gratidão. Você pode usá-lo, lançar no gasofilaço, identificando a oferta de amor e gratidão. Vamos louvar ao Senhor, e com a canção Reunimos-nos Aqui, teremos o privilégio de consagrarmos os nossos bens, devolvermos aquilo que ao Senhor pertence, reconhecendo assim, expressando assim nossa gratidão, entendendo que é Ele o nosso sustento e provedor, não apenas com saúde, não apenas com os nossos bens, mas Ele é quem nos sustenta e capacita, é Ele quem nos dá o privilégio de, como igreja, celebrarmos a salvação que Ele mesmo nos tem dado em Cristo Jesus. Vamos adorá-lo. Reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós
nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei, Jesus Senhor. Adorai o Rei, Jesus Senhor. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome, Senhor. Adorai o Rei, Jesus Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Aleluia. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorai o Rei Jesus Senhor. Adorai o Rei Jesus Senhor. Nós vamos orar nesse instante, queridos, e vamos lembrar em nossas orações. Eu quero pedir a você que está em casa, esteja atento também, lembrando em suas orações da família da irmã Arlete. A irmã Arlete essa semana perdeu um primo, vítima de infarto. Vamos lembrar também de sua família, pois temos aí a suspeita de Covid com a Larissa. Vamos lembrar em nossas orações da Cristiane, porque confirmaram-se as suspeitas de que as suas filhas estavam com Covid. As 3 filhas, Fernanda, Marcela e Juliana, estão com Covid. Vamos lembrar em nossas orações do Vanique. O pastor tem apresentado o nome desse amigo, irmão em Cristo, como também do Celso, da Cleide. São amigos e irmãos em Cristo que necessitam muito do cuidado do Senhor. Todos 3 com Covid. O caso mais delicado, mais preocupante é do Vanique. Vamos lembrar em nossas orações do Aleixo, é um outro amigo também. Vamos lembrar em nossas orações do Moraes. Hoje à tarde eu recebi esse pedido de oração através do WhatsApp. É um amigo, irmão de uma outra igreja evangélica. Ele e a esposa estão com Covid e a apreensão dele é porque a esposa faz parte de grupo de risco e ele pede as orações. Vamos lembrar também da Selma, da Denise, da Mara, da irmã Rose. O pastor vem apresentando o nome dessas irmãs queridas, bem como da Linda Mar, a mãe da Sarita, todas elas necessitando do cuidado do Senhor. Vamos lembrar também em nossas orações de uma senhora chamada Rosângela. Ela tem mais ou menos 60 anos, é avó da namorada de um sobrinho meu. Ela está hospitalizada, seu estado de saúde é delicado, também vítima de Covid. Vamos lembrar em nossas orações do nosso retiro de casais em janeiro, para que Deus conduza tudo. Há uma apreensão, há uma preocupação em função dos últimos
relatos de Covid. Essa semana conversamos com o hotel, com a gerência do hotel, está tudo ok, está tudo confirmado. A despeito do hotel estar no sul de Minas, não há até então nenhum sinal de qualquer risco de não acontecer o retiro. Está sendo tudo devidamente acompanhado. Vamos então lembrar do retiro, dos nossos preletores, dos nossos retirantes. Inclua isso nos seus motivos de oração, tá? Vamos manter ali. Também gostaria que os irmãos lembrassem em suas orações dos desafios da igreja para o ano que se aproxima. Lembrasse, porque a despeito de vivermos um ano tão delicado como foi 2020, nós estamos vislumbrando um novo ano se aproximando, e com ele vem os nossos desafios, as expectativas da igreja para o que precisa buscar, realizar, empreitar em todos os seus âmbitos, em todas as áreas, no Ministério de Mulheres, no Só para Mulheres, no grupo de Déboras, mães orando por seus filhos, homens, discipulado, tudo isso apresentado ao Senhor. Embaixadores do Rei, mensageiras do Rei, adolescentes, ministério infantil, tudo apresentado ao Senhor. Então, não abra mão, não deixe de orar por sua igreja e por seus desafios. Vamos colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas. Vamos buscar mais uma vez a face do Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por teu cuidado e favor. Obrigado por tuas misericórdias. Queremos nesse instante, Senhor, não apenas apresentar ao Senhor, devolvendo os dízimos e ofertas, reconhecendo-o como o Senhor de nossas vidas, como o provedor de nossas vidas, mas também apresentarmos-nos diante do Senhor, congregados como estamos aqui, de casa em casa, ó Deus, congregados como igreja, não contidos, não restritos a 4 paredes num templo, mas atravessando essas paredes, além dos nossos portões, de casa em casa. Lírio dos Vales está reunida nesta hora e apresenta ao Senhor e coloca diante do Senhor suas preocupações, seus anseios, suas necessidades. Deus, toma os enfermos que agora apresentamos ao Senhor. Atenta para a necessidade de cada um. Tu sabes do desafio de cada um. Tu sabes da preocupação. Tu sabes, ó Deus, da gravidade que cerca cada um deles, Deus. Em nome de Jesus, visita-os. Visita-os. Desde o Vanik, que é quem até então mais nos traz preocupação, até, ó Deus, aqueles que já estão superando, já estão vencendo, ó Deus, a Covid. Desde aqueles que estão, ó Deus, enlutados e sentindo a dor de um ente querido que partiu, até, ó Deus, aqueles que já estão recuperados, restaurados em suas forças. Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez na família da irmã Araci, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na família, ó Deus, da tua serva, irmã Denise. Ó Deus, dá à tua igreja o poder para testemunhar, a ousadia para falar daquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado no meio de nós. Deus, colocamos diante do Senhor o ano que está chegando, os desafios da tua igreja, as propostas, as perspectivas da tua igreja para o novo ano. Colocamos diante do Senhor os ministérios da tua casa, discipulado, ministério infantil, música, conselho diaconal, ó Deus, ministério de mulheres, de homens, adolescentes, jovens. Deus, visita cada um, nos dê, Senhor, discernimento, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê, Senhor, unção para avançarmos com a orientação do Senhor. Nesse instante, rogamos que o Senhor multiplique os nossos recursos, os dízimos e ofertas que têm sido consagrados, devolvidos como gesto de gratidão, como gesto de adoração, reconhecendo-o como o nosso provedor. Nos dê sabedoria nessa gestão, entendimento.
multiplica os recursos diante dos desafios que temos. Agora também, Senhor, colocamos nas Tuas mãos a vida do pastor Francisco Mecenas. Abençoa-o, que a palavra que o Senhor tem dado a ele venha ao encontro da Tua igreja. Promova, ó Deus, salvação, edificação, quebrantamento. Promova reconciliação. Que a palavra que o Senhor tem dado ao Teu servo seja uma palavra de vida no meio do Teu povo. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mecenas, é uma alegria ter o irmão conosco na mensagem desta noite. Que Deus o abençoe, que uma vez mais, como há poucos meses atrás, o irmão foi bênção entre nós, uma vez mais o Senhor possa, valendo-se da tua vida, nos abençoar mais uma vez. Um forte abraço a você, a família, a igreja, e mais uma vez, Deus te abençoe. Tudo bem, pastor Ebenezer, pastor dessa amada igreja? Quero dizer da minha alegria de poder estar em contato com vocês hoje, exatamente no dia da Bíblia. Meu Deus, que privilégio! Quando o pastor Ebenezer entrou em contato comigo e me deu esse tema, relevância e contemporaneidade da Bíblia, isso encheu a minha mente e encheu o meu coração. E eu comecei a pensar sobre isso e a orar sobre isso. E Deus ministrou ao meu coração algumas coisas que eu vou partilhar com os irmãos hoje aqui. Agora, pastor Ebenezer, fica me devendo essa. Vai ser pela internet agora, vai ser gravado agora, mas eu quero voltar aí e poder abraçar e estar com todo mundo. Mas deixa passar essa pandemia. Então, vamos pensar sobre isso e vamos pedir a direção de Deus para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Suplicamos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale. Espírito Santo de Deus, abra a nossa visão, abra os nossos olhos e ministra nos nossos corações a respeito desse tema tão importante, que é a relevância da palavra, a contemporaneidade da palavra e da Bíblia no nosso contexto. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pensando na Bíblia, né? Eu peguei, essa é a Bíblia que eu estou usando para pregar nesse tempo. Ela é uma Bíblia interessante porque ela trabalha com duas versões. Ela trabalha com a Almeida Corrigida, paralelamente ela trabalha com a NVI. Isso ajuda tremendamente. Então, esse livro é um livro precioso para as nossas vidas. Então, quando nós estamos pensando sobre isso, a relevância e a contemporaneidade da Bíblia, eu quero que a gente pense sobre isso. Pense, o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para a nossa vida? O que é a Bíblia para a nossa história? E aí depois nós vamos pensar como ela é relevante e como ela é contemporânea, atualizada para as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos fazer dessa maneira? Vamos conversar sobre a Bíblia. Da Bíblia, eu quero compartilhar algumas coisas com você a respeito da importância da Bíblia. A Bíblia, todo mundo sabe, significa, a palavra Bíblia significa livro. Isso vindo do grego biblion. E aí, ele é também usado, essa palavra também é usada no plural, como livros. E isso é interessante porque esse livro é o livro mais editado e mais vendido no mundo inteiro. E é interessante pensar e olhar para a Bíblia. Ela está dividida em Novo e o Velho Testamento, ou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas também é uma coisa interessante, o total dessa biblioteca, o total dessa coletânea de livros é exatamente 66 livros. Então, são 66 livros
sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas a Bíblia tem alguns números que são muito interessantes e eu queria começar hoje, eu queria conversar com você exatamente sobre esses detalhes, essas coisas interessantes a respeito dos números da Bíblia. A Bíblia também já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos, isso é, idiomas e dialetos. 1.500. Então, a Bíblia já foi traduzida 1.500 vezes para diversos idiomas e dialetos. Agora, há uma outra coisa interessante a respeito da Bíblia. Você olha para a Bíblia e olha os seus 66 livros, e talvez você olhe para ela pensando que ela tenha sido escrita num tempo só. Mas não. Na verdade, a palavra de Deus foi escrita ao longo de 1.600 anos. Então, quando você vai do primeiro livro escrito até o último livro escrito, o tempo que passa abrange exatamente mais do que 1.600 anos. Desde o primeiro livro. Qual o primeiro livro? O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E aí você pergunta, qual é o livro mais recente, mais novo da Bíblia? É a terceira carta de João. Terceiro João, ou terceira carta, terceira epístola de João, é o livro mais novo, ou o livro que foi escrito, o último livro a ser escrito. Então, começa no livro de Jó e termina na terceira carta de João. Outra coisa interessante também é que a Bíblia, em 1.600 anos, Deus usou 40 pessoas para escrever a Bíblia. 40 pessoas. O que eu acho legal disso, eu acho interessante, vamos colocar a Bíblia aqui do lado. O que eu acho interessante, acho muito legal, é que esses autores da Bíblia, eles não eram dentro do mesmo padrão. Você vai encontrar Deus, o Espírito Santo usou profissionais como um humilde agricultor, um simples pescador, mas também Deus usou reis para escrever. O rei Davi, o rei Salomão, foram reis que escreveram, profetas, apóstolos, homens de grande cultura como Paulo, mas homens simples como Pedro. Então é interessante pensar sobre isso. É interessante pensar como Deus usou 40 pessoas para serem usadas. Mas eu quero trazer para você o seguinte: há um outro detalhe ainda a respeito da Bíblia. A Bíblia tem mais de 3.573 promessas da palavra de Deus, na palavra de Deus. Então, você pode desenvolver o hábito de ouvir essas promessas e deixar essas promessas se alinharem no seu coração, guardarem ela no seu coração. Então, 3.573 promessas a palavra de Deus tem. Mas há uma coisa também interessante sobre essas promessas. Uma das frases mais fortes, num tempo como esse de pandemia, que as pessoas estão apavoradas, com medo de quase tudo na vida, é interessante pensar que a palavra, ou a expressão, ou a frase, não temas, está na palavra de Deus por 366 vezes. Então, 366 vezes a palavra de Deus reafirma: não temas, não temas, não temas, não temas. Sabe o que significa? Sabe o que traz à minha mente? O que me faz pensar é que quantos dias tem o ano? 365. Então isso significa que você tem um não temas para cada ano, para cada dia do ano. Aí você vai dizer, mas está sobrando um. E o ano bissexto? E o ano bissexto? Então isso significa que, na verdade, Deus, além de colocar os 365, ainda colocou o plus
para o dia do ano bissexto, fevereiro lá no ano bissexto. Então, essa é a palavra de Deus, tão rica, tão poderosa, tão tremendamente com significado para a nossa vida. Então, além de nós pensarmos nisso, que essa palavra está em mais de 1.500 idiomas, essa palavra foi escrita por mais de 1.600 anos, por 40 homens que foram usados por Deus, mas essa palavra é a palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante de tudo que eu disse até agora. De tudo que eu falei até agora sobre a Bíblia, o mais importante é isso. O que está escrito na Bíblia saiu do coração de Deus. Então, foi o Espírito Santo de Deus que usou essas pessoas para colocarem na letra, na palavra, nas frases, nas construções, mas o sentido, a mensagem, as histórias, o mover de Deus vem através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você pegar no seu livro chamado Bíblia, saiba que você está pegando numa carta de amor que Deus escreveu para o seu coração, para o meu coração, para as nossas vidas. Então, a Bíblia é tremendamente importante como palavra de Deus. E aí eu queria que você pensasse numa coisa muito interessante, já que a gente está falando de detalhes e coisas interessantes. Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Salmo 117. Você sabe qual é o maior capítulo? O menor capítulo é o Salmo 117. O maior capítulo é o Salmo 119. E aí eu te perguntaria, e qual é o centro da Bíblia? É o 118. Não é interessante isso? O 117 é o menor, o 118 é o meio e o 119 é o maior. O meio está entre o menor e o maior. Essa é a palavra de Deus, cheia de detalhes, cheia de coisas interessantes a respeito dos números. Se você for olhar para isso, você vai ver. E aí vem a segunda palavra do nosso tema, que é a questão da relevância. Qual é a relevância da palavra de Deus, da Bíblia, para as nossas vidas? O que é relevância? Relevância é aquilo que tem valor, aquilo que tem mérito, aquilo que tem importância, aquilo que tem magnitude. Relevância é aquilo que tem uma importância, não somente para a minha vida, mas também para o maior grupo possível, a maior população possível. Aí eu te perguntaria, por que a Bíblia é relevante? Por quê? Por que a Bíblia é relevante? E aí eu te digo, a Bíblia é relevante porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, ela é relevante. Por quê? Porque tem alguém mais relevante na história da humanidade do que o próprio Deus? Então, sendo a palavra e é a palavra de Deus, a Bíblia, ela é relevante. Por quê? Porque quem pronunciou as palavras, quem editou as palavras, quem dirigiu as palavras, saiu exatamente do coração de Deus, da mente de Deus. Então, a palavra de Deus é relevante, a Bíblia é relevante porque ela é a palavra de alguém que tem a maior relevância na história de toda a humanidade. Sabe por que também a Bíblia é relevante? A Bíblia é relevante porque ela revelou o futuro do Filho de Deus. Ela revelou o futuro do Senhor Jesus Cristo. Só para você imaginar, quando você vai para a palavra, examinar as profecias ditas a respeito de Jesus, são 332 profecias. 332 profecias feitas a respeito da pessoa de Jesus. Posso te dar um detalhe? Essas profecias todas foram literalmente cumpridas. E aí eu quero mostrar para você entender a relevância da palavra de Deus, eu quero mostrar para você dois textos que mostram como
a vida de Jesus já estava escrita no Novo Testamento. Mateus capítulo 4, de 13 a 16, diz o seguinte: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon, de Naftalim, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftalim, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que vivem na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Então, isso aqui, aquela profecia descrita por Isaías se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Quer ver um outro texto que se cumpre também a partir de Isaías? Lucas capítulo 4, 17 a 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, para recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos exatamente dele, em Jesus. E aí ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, centenas de anos antes, o profeta Isaías escreveu aquela profecia e agora ali o Senhor Jesus cumpre essa profecia. Então, a Bíblia é relevante porque ela revelou o futuro, as profecias a respeito do Senhor Jesus. Mais de 332 profecias foram feitas sobre ele. E aí então ele cumpriu essas profecias. Essas profecias se cumpriram na vida dele. Então é relevante porque lá centenas de anos antes foi profetizado e agora Jesus cumpre essa profecia. Sabe por quê a Bíblia é relevante? Porque ela ancorou a vida do Senhor Jesus. Como ancorou? Se você olhar para o texto de Lucas 4, você vai ver o seguinte: Jesus veio cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão depois de ter sido batizado e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles ele teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então observe bem, nesse momento, que momento mais crucial haveria na vida de Jesus? Jesus acabou de ser batizado. Ao ser batizado, ele foi reconhecido como Filho de Deus. Deus falou isso para a multidão. E agora ele inicia o seu ministério. Mas antes disto, ele vai ser provado e testado pelo diabo. E o diabo tenta levá-lo, induzi-lo ao erro. E aí nessa hora, o que acontece? Exatamente nessa hora, 3 vezes o diabo tenta derrubar Jesus. Mas as 3 questões que ele aborda com Jesus, observe bem, como é que Jesus responde? Jesus era genial. Jesus era genial, ele tinha a palavra na sua mente, mas ele não responde pelo seu próprio entendimento, ele não responde pela sua própria palavra, mas ele responde sempre dizendo: está escrito. Aonde está escrito? Está escrito na Bíblia. Está escrito no livro da lei, está escrito na palavra de Deus. O meu Pai já escreveu isso e eu não responderei com as minhas palavras, mas eu te respondo, demônio, eu te respondo, diabo, com a palavra do Senhor. Então, se o próprio Jesus, ao invés de responder com o seu entendimento e com as suas próprias palavras, ele respondeu ao diabo com as palavras de Deus. Que é livro mais relevante do que isso? Jesus cita 3 vezes
A primeira vez ele disse está escrito, depois ele diz está escrito. O diabo tenta usar a Bíblia e aí pela terceira vez ele diz novamente está escrito. Então o Senhor Jesus mostrou a relevância que a palavra de Deus, que a Bíblia tem e teve para a vida dele, respondendo a palavra, respondendo ao diabo, respondendo à tentação. Lucas 4, verso 12. Quer ver outra coisa? A palavra de Deus é relevante porque ela revela o futuro da igreja. Através do quê? Através de Apocalipse. Apocalipse é exatamente o livro que vai revelar. Como você sabe que isso vai acontecer? Não aconteceu com Jesus? 332 profecias feitas a respeito de Jesus no Velho Testamento não se cumprem na vida de Jesus? Da mesma maneira como as profecias do Velho Testamento, do Antigo Testamento, se cumprem na vida de Jesus, as profecias a respeito da igreja em Apocalipse se cumprirão e já estão se cumprindo. Aquilo que Jesus profetizou sobre a sua igreja já está se cumprindo. Essa pandemia, esse desejo dessas autoridades como o governo da China, como o governo daqui mesmo de São Paulo, esse desejo de ser um ditador sobre a vida das pessoas, de controlar a vida das pessoas, mandando as pessoas ficarem dentro da sua casa, como o governador da Califórnia, limitando até 10 ou 20 pessoas para a celebração do Natal, e limitando a quantidade e as pessoas que podem entrar na sua casa. Então, você vê isso no Brasil e fora do Brasil, e a palavra de Deus já falava sobre este tempo. A palavra de Deus, então, fique atento. Se você quer compreender o que vai acontecer no nosso futuro, olhe para o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Então, em Apocalipse, a palavra de Deus se torna relevante, preparando e mostrando o futuro da igreja, o nosso futuro e o que nós enfrentaríamos, a batalha que nós enfrentaríamos. Para isso, a nossa fé tem que estar firmada. Mas com Jesus, aonde estava firmada a fé de Jesus? Estava firmada na palavra. Nós precisamos, você precisa firmar a sua vida nisso, na palavra de Deus. Por isso, então, ainda aqui eu quero colocar: se a palavra ancorou a vida de Jesus, o que está ancorando a sua vida? O que está ancorando a sua vida? O que determina e ilumina a sua vida? Eu quero trazer para você, eu quero te contar uma história. Eu tive a oportunidade de ouvir a voz do Espírito quando eu tinha 8 anos de idade. Estava vindo da escola, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, naquele conjunto IAPC do Irajá, do lado direito. E aí eu com 8 anos de idade vinha e eu ouvi uma voz, e a voz dizia: vá a uma igreja de crente. Eu não sabia o que era igreja de crente, mas mesmo assim eu cheguei em casa e falei com a minha mãe: me leve numa igreja de crente. Ela, vindo da igreja católica, rezadeira de ladainha, ela sentou e disse: quem foi que falou de igreja de crente para você, menino? E aí me questionou. Eu fiquei na minha, fiquei calado, não, ninguém, não quis dizer que eu tinha ouvido uma voz, com medo dela achar que eu estava ficando maluco. E aí, na semana seguinte, ela me prometeu que me levaria, e na semana seguinte ela não levou. Eu voltei a cobrar dela e a questioná-la, quase que eu tomo uma surra por causa disso. E aí ela disse: você quer ir numa igreja de crente? Eu disse: quero. E aí ela sentou comigo, era um sábado à tarde, eu lembro como se fosse hoje. Ela me fez sentar numa cadeira, e aí ela foi lá, abriu um baú, e aí ela trouxe um Novo Testamento dos Gideões, aquele Novo Testamento pequenininho, e aí ela sentou e disse: olha, alguém me entregou isso na Central do Brasil, e eu nunca li, eu vou ler para você agora. E aí ela abriu, escolheu um dos evangelhos e leu quase o evangelho inteiro para mim naquela tarde de sábado. No final ela disse: se você quer ir a uma igreja de crente, tem que seguir o que está escrito aqui. Você quer? Eu disse: quero.
E naquele fim de semana, ela me levou a uma igreja e tanto eu quanto ela recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus e a palavra de Deus através daquele Novo Testamento dos Gideões internacionais, dado a ela num lugar completamente atípico, que era a Central do Brasil. Esses Novos Testamentos não são distribuídos nesses lugares, são distribuídos na escola e muitas vezes em hospitais. Mas Deus mandou para que ela pudesse ler para aquele menino de 8 anos. E eu estou aqui hoje dando testemunho disso. Então, você precisa entender que essa palavra ancora a sua vida. Se você traz essa palavra para a sua vida, então aquela palavra, aquele Novo Testamento ancorou a minha vida e me revelou a verdade. É tão lindo quando você olha para o Salmo 119, verso 105, que diz exatamente o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Coloca aí, repete comigo, vamos lá, vamos juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Então observe bem, eu amo esse texto, porque ele trabalha com o conceito da luz alta e luz baixa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés é a ideia da luz baixa. Você olha imediatamente o que está diante dos teus olhos. Você olha os buracos da estrada, você consegue enxergar a cobra que está atravessando a estrada. Mas ele diz, também será a luz para o caminho. Agora a ideia da luz alta, a luz que você pode olhar e ver se a curva da estrada vai para a direita ou vai para a esquerda. Em outras palavras, a palavra é relevante porque ela pode iluminar o seu caminho, iluminar a sua vida, iluminar a sua mente, iluminar a sua família, iluminar as suas finanças, iluminar o seu negócio, te ajudar em relação ao teu casamento. Essa é a palavra de Deus. Ela é relevante na dimensão da construção do mundo. Ela é relevante na dimensão da profecia que se cumpre em Jesus. Ela é relevante pelas profecias do futuro da igreja, mas ela é relevante na dimensão pessoal, quando você aplica essa palavra na sua vida. E aplicada na sua vida, ela muda a sua história. Essa palavra mudou a minha história. Essa palavra mudou a minha família. Essa palavra mudou a vida da minha mãe. Então observe bem, não é somente isso, mas observe bem, quando nós olhamos, ela pode ser relevante fazendo com que você não erre na vida. Jesus chegou a dizer o seguinte, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como anjos do céu. Então observe bem, aqueles homens procuraram Jesus para perguntar sobre como iria ser o casamento, quem vai ser marido, quem vai ser esposa de alguém no céu. E aí Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra vai evitar que você tropece, que você cometa erros, que você erre na sua vida. Em o nome de Jesus, essa palavra é relevante para iluminar o seu caminho, para iluminar a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Agora, vem a terceira palavra. A Bíblia ela é contemporânea ou ela precisa ser atualizada? A Bíblia precisa ser atualizada porque passou o tempo. Agora ela foi escrita há muitos anos atrás. Agora já não é mais contemporânea. Posso dizer algo sobre isso? O que é contemporâneo? É o que pertence ao mesmo tempo, da mesma época, atual ou mesmo moderno. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia é para esse tempo, a Bíblia é para essa época. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é a Bíblia? Não é a palavra de Deus?
Se ela é a palavra de Deus tem a ver com a essência de Deus. A palavra de Deus tem a ver com a essência de Deus. A essência do pensamento de Deus, a essência da pessoa de Deus, a essência do caráter de Deus. A essência com o eu sou, quando se revelou a Moisés. Em outras palavras, esse eu sou precisa de atualização? É a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, essa palavra está em sintonia com o caráter de Deus, com a essência de Deus. Vamos olhar para a definição de Deus. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quero lembrar a você essa expressão de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega. Então, a primeira letra e a última letra. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o que é, o que era, o que há de vir. Em outras palavras, eu sou o presente, o passado e o futuro. Eu sou o Todo-Poderoso. Diga amém. Glória a Deus por isso. Então, se o Senhor e o Senhor é tudo isso, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, como a sua palavra precisa ser atualizada? Para pensar. A palavra de Deus tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com a essência de Deus. Isso é mais ou menos como se eu dissesse: eu preciso fazer uma atualização de Deus. Deus precisa ser atualizado? Afinal de contas, Deus é muito antigo. Ele precisa ser atualizado? Me responda. Hein, pastor Ebenezer? Deus precisa ser atualizado? Quando a palavra diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele está no presente, no passado e no futuro. Se Deus não precisa ser atualizado e que Deus nos perdoe por qualquer pensamento contrário a isso, Ele tem diante dos seus olhos o presente, o passado e o futuro. Ele permeia o tempo. Ele permeia o presente, o passado e o futuro. Ele não precisa ser atualizado, porque tudo está diante dos olhos dele. E se a palavra, e a Bíblia sendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem a ver com a essência de Deus, então essa essência de Deus já existia no passado, está existindo no presente e já existe no futuro. Em outras palavras, o conceito de atualização é humano, pastor Ebenezer. O conceito de atualização é para nós, é para mim que nasci em 1955 e estou vivendo esse tempo. Sim, eu preciso de atualização, nós precisamos de atualização, o meu computador precisa de atualização, a nossa tecnologia precisa de atualização, mas o nosso Deus, Ele tem tudo diante de si, Ele tem tudo diante dos seus olhos. Então, atualizar a Bíblia seria como dizer que o próprio Deus precisa ser atualizado, e não é verdade. O presente, o passado e o futuro estão diante dele. Nada está escondido para ele. Eu preciso ser atualizado. Eu sim, mas não a palavra de Deus. Olha para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 5, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, no princípio era o Verbo.
Ele estava com Deus, ele era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Em outras palavras, o verbo aqui é Jesus. Ele está nessa dimensão do passado, do presente e do futuro. Em outras palavras, ele não precisa ser atualizado, nem a sua palavra. Quero fechar, e eu vou fechar com esse último texto. Vou ler para vocês. Pois a palavra de Deus é viva, a Bíblia. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, é mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Hebreus capítulo 4, verso 12, verso 3, 12 e 13. Observe bem. A palavra de Deus está dizendo que essa é a palavra dele. Ela é penetrante, ela é cortante, ela vai na divisão da alma e do espírito. Mas é essa frase que eu quero que você guarde com você. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Então, como eu preciso atualizar a palavra de Deus? Se nada está escondido dele, Deus, e tudo está exposto diante dos seus olhos, nada em toda a criação. Em outras palavras, a ideia de atualização é eu buscar algumas informações que existem agora ou que vão existir no futuro, que no passado não existia. Essa é a ideia de atualização. E aí eu trago aquilo que é mais moderno, é mais novo para o tempo de hoje. Para Deus não tem nada escondido. A palavra está dizendo, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está diante dos olhos dele. Em outras palavras, ele é sempre atual. Tudo está diante dos olhos dele. Nada em toda a criação está escondido diante de Deus. Em outras palavras, Deus é 100% atual. Ontem, hoje e para todo sempre, para toda a eternidade. Por isso, então, essa palavra, a Bíblia, ela é, primeiro, a palavra de Deus. Segundo, ela é relevante. E terceiro, ela é contemporânea. Ela é absolutamente atual. E que assim Deus te abençoe e me abençoe, aplicando essa palavra, a palavra de Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na igreja do Senhor Jesus. E que assim Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas
nos deste a salvação. Quando morreu